Dave Hester sempre teve fama de levar uma vida cheia de polêmicas. Ele era aquele tipo de cara que carregava confusão por onde passava. Mas o que muita gente não sabia é que nos bastidores da série Quem Dá Mais, Dave estava criando um caos ainda maior do que se via na TV. Neste vídeo, o público vai se preparar para mergulhar no universo do programa, descobrir os segredos mais obscuros de Dave e entender como sua personalidade explosiva quase destruiu o programa. Preparados? Vamos falar da série. Mas antes de revelar o estrago que Dave causou, vale entender tudo sobre o programa. A série é um reality show americano de competição exibido pelo canal A&E. A estreia foi em 1º de dezembro de 2010 e rapidamente conquistou uma legião de fãs. Com o tempo, o programa ganhou ainda mais destaque e novas temporadas foram encomendadas. Em 7 de junho de 2025, estreou a 16ª temporada, acompanhada de uma explosão de popularidade. Mas afinal, qual é a proposta do programa? Segundo as regras, na Califórnia, quando o aluguel de um box de armazenamento fica 3 meses atrasado, o conteúdo pode ser vendido por um leiloeiro em um único lote, em leilões pagos somente em dinheiro. E é aí que o programa entra. Ele acompanha compradores profissionais que visitam depósitos de armazenamento pelo estado, disputando esses boxes em leilões acirrados. Antes de cada leilão, os compradores têm apenas 5 minutos para olhar o que há dentro do depósito, sempre da porta, sem tocar em nada. Depois dos leilões, os vencedores analisam tudo, avaliam o valor das peças e decidem por quanto vão vendê-las. Em alguns casos, especialistas são chamados para avaliar itens raros. Isso torna o processo mais emocionante e preciso. Na tela, sempre aparece o valor gasto versus o valor estimado. E ao final de cada episódio, o público vê o lucro ou prejuízo de cada comprador. No início da série, Tom Beers era o produtor executivo e também o narrador. Ele explicava o conceito do programa e no fim de cada episódio fazia um resumo dos resultados. Com o tempo, a série só cresceu. Tom sempre disse que evitava mostrar histórias dos donos originais dos boxes, pois ali só havia tristeza, e ele não queria transformar isso em entretenimento. O programa continuou fazendo sucesso. A primeira temporada teve 19 episódios, gravados em depósitos pelo sul da Califórnia. Já a estreia da segunda temporada bateu recordes com 5,1 milhões de telespectadores, o maior número da história da A&E até então. Com a fama, vieram novas temporadas. Uma terceira temporada foi encomendada com 26 episódios, embora apenas 20 tenham sido exibidos inicialmente. Os outros 6 ficaram para a segunda metade do terceiro ano, exibidos em dezembro de 2012. O sucesso continuou até que em 30 de janeiro de 2019, o programa encerrou a 12 temporadas. Inicialmente não houve anúncio sobre renovação, mas, para surpresa de todos, a 13ª temporada foi confirmada e estreou em abril de 2021. O sucesso continuou até que em 30 de janeiro de 2019, o programa encerrou a 12ª temporada. Inicialmente não houve anúncio sobre renovação, mas, para surpresa de todos, a 13ª temporada foi confirmada e estreou em abril de 2021. A 14ª temporada veio em novembro de 2021, com o retorno de Barry Wise após sua saída em 2013. Depois, veio a 15ª temporada com 24 episódios, encerrada em agosto de 2023. Finalmente, a 16ª temporada estrearia em 7 de junho de 2025, agora com episódios de 1 hora, e marcaria também o retorno de Dave, ausente desde a 12ª temporada. Mas que confusão foi essa que ele causou? Já chegaremos lá. Antes, é importante conhecer alguns dos compradores da série. O primeiro deles é Dave Hester, conhecido como o Magnata. Ele participou das temporadas 1 a 3, depois das 5 a 12, e retornaria na 16ª. No início do programa, Dave era dono da Newport Consignment Gallery, em Costa Mesa, e de uma loja chamada Rags to Riches, fechada em 2011. Depois disso, passou a operar sua própria casa de leilões, a Dave Hester Auctions. Por causa do seu temperamento explosivo e estilo competitivo, Dave se envolveu em vários confrontos com outros compradores, especialmente Daryl e Brendan Sheets. Esses embates muitas vezes aconteciam durante disputas acirradas por um box. Dave também aparecia às vezes com seu filho, Dave Jr. Sua marca registrada era o famoso Yup, usado quando fazia lances. Ele gostava tanto disso que estampou o bordão em caminhões, camisetas e bonés. Mas em dezembro de 2012, Dave foi demitido do programa. Ele processou a produção por demissão injusta, mas perdeu o processo. Não participou da 4ª temporada, mas voltou na 5ª. Daryl Sheets, o apostador, também era um dos grandes nomes da série.
Presente da primeira à 15ª temporada, ele vivia dos leilões havia décadas e tinha sua própria frase de impacto. Esse é o fator uau. Daryl ganhava dinheiro revendendo itens em feiras semanais e em sua loja online. Entre suas maiores descobertas estava uma coleção gigante de HQs, desenhos originais de Picasso e até uma carta assinada por Abraham Lincoln, vendida por mais de $15 mil. Seu filho Brandon, conhecido como Side Bet, aparecia com frequência, até que começou a seguir carreira própria e até disputar unidades contra o pai. Em um episódio especial, Daryl revelou ter encontrado até um cadáver embrulhado em plástico dentro de um box. Isso deixaria qualquer um apavorado, mas não Daryl. Ele chegou até a suspeitar de assassinato. Em outro momento, ao comprar um box por $3.600, encontrou obras originais de Frank Gutierrez avaliadas em $300 mil, o maior lucro da história do programa. Outros compradores importantes eram Jared Schultz e Brandy Passante, conhecidos como os Jovens Atiradores. Eles apareceram juntos da primeira à 13ª temporada. Eles eram donos da loja Now and Then, em Orange, e depois abriram uma segunda unidade em Long Beach, que acabou dando prejuízo e fechando em 2014. 2 anos depois, a loja de Orange também fechou. O canal A&E chegou a lançar um especial sobre eles, mostrando suas vidas e dificuldades em equilibrar o negócio e a criação dos 2 filhos, Cameron e Peyton. Mesmo identificados como marido e mulher, eles nunca foram oficialmente casados. Na 13ª temporada, foi revelado que haviam se separado, mas continuaram participando do programa, agora em lados opostos. Barry Wise, o lendário colecionador, apareceu nas temporadas 1 a 4, retornando nas temporadas 14 e 15. Dono de uma personalidade única, ele nunca tinha comprado um box na vida até ser convidado por Tom Beers. Barry fez tanto sucesso que ganhou seu próprio spin-off, Os Tesouros de Barry. Também é padrinho do customizador Jesse James e representante oficial de um cassino na Califórnia. Outro grande nome é Ivy Kelvin, o rei, que entrou na 3ª temporada. Ivy era dono de um brechó chamado Grandma's Attic. Com o tempo, seu filho Ivy Jr. passou a aparecer ao seu lado. Renee e Casey Nezoda, os caçadores de pechinchas, também marcaram presença. Renee, alemão de nascimento, era dono de uma loja perto de San Diego. Casey aparecia com menos frequência nas últimas temporadas. Eles têm um filho juntos. Mary Padilla, conhecida como a Garimpeira, participou das temporadas 5 a 13. Ela já era famosa no spin-off Quem Dá Mais Texas e se tornou uma das favoritas do público ao mostrar seu trabalho restaurando peças encontradas nos boxes. Era muito amiga de Ivy Kelvin, seu BFF. Kenny Crosley, outro personagem marcante, veio de Nova Orleans. Ex-funcionário da polícia, mudou-se para Los Angeles e passou a trabalhar administrando depósitos, até se tornar comprador oficial na 10ª temporada. No começo, Kenny formou uma aliança inesperada com Barry Wise. Isso aconteceu depois que ele ajudou Barry a abrir um armário emperrado. A dupla acabou ficando bem próxima, e Kenny passou a aparecer com frequência ao lado de Barry em seu spin-off. Fora do mundo dos depósitos, Kenny toca o próprio negócio de fabricação de pralines, além de comandar uma marca de roupas que carrega o slogan Sunny Do It. Ele sempre aparecia no programa usando várias das peças que criava. Mas afinal, como o público recebeu a série? Bom, segundo diversos relatos, a recepção da crítica foi bem variada. Martin McNamara, do Los Angeles Times, chegou a chamar a série de estranhamente inspiradora, dizendo que Esperança era só mais um dos tesouros que alguém poderia encontrar num depósito abandonado. Mesmo assim, o público falou mais alto. O episódio de estreia da primeira temporada alcançou 2,1 milhões de espectadores, tornando-se o programa de não ficção mais assistido da A&E em 2010, com média de 2,44 milhões de espectadores. A segunda temporada veio chutando a porta. 2 episódios exibidos em sequência renderam 5,1 milhões de espectadores, o maior índice da história da emissora até então. Mas com tanto sucesso, surgiram rumores. Alguns críticos sugeriram que os produtores estariam preparando os depósitos com itens valiosos. Uma porta-voz do canal A&E negou tudo, afirmando que não havia encenação alguma e que os itens encontrados eram realmente os itens exibidos no programa. Tom Beers, produtor executivo,
admitiu apenas que a maioria dos depósitos filmados não tinha nada interessante e por isso nem apareciam no episódio final. Apesar disso, Tom confessou que metade das falas era roteirizada e que às vezes objetos eram movidos de um depósito para outro, desde que tivessem sido comprados pela mesma pessoa. E foi justamente enquanto os produtores tentavam controlar isso tudo que Dave entrou em cena e arrumou confusão. Ele começou a causar dor de cabeça quando decidiu abrir um processo contra o programa. Na ação movida na Suprema Corte de Los Angeles, ele alegou que tudo na série era uma grande farsa, desde itens supostamente plantados nos depósitos até entrevistas roteirizadas com os participantes. A internet veio abaixo. Ele ainda afirmou que havia sido demitido da série depois de demonstrar desconforto com o que chamou de encenação ilegal feita pela equipe e pelo canal. Segundo ele, o canal A&E colocava itens valiosos nos depósitos comprados pelos participantes para aumentar o drama. Alguns depósitos, segundo Dave, chegavam a ser completamente montados pela produção. Entre os itens supostamente plantados, ele citou uma coleção de jornais da morte de Elvis Presley, avaliada em mais de $90 mil, sendo que ele teria pago apenas $750 pelo depósito inteiro. Dave ainda disse que a empresa Off the Wall Antiques fornecia itens para A&E em troca de pagamento. Ele alegou que os produtores até marcavam avaliações de itens com semanas de antecedência, antes mesmo de serem descobertos no programa. E, segundo ele, as entrevistas com os participantes eram todas roteirizadas. Para completar, afirmou que muitas cenas de leilão eram gravadas sem nenhum do mesmo acontecendo, apenas para simular disputas entre os compradores. Dave também alegou que o canal pagava depósitos para participantes menos experientes, só para que eles não ficassem em desvantagem contra compradores como ele. E o golpe final, ele disse que a emissora chegou a pagar cirurgias plásticas para algumas participantes com o objetivo de deixar o programa mais atraente. As declarações de Dave causaram um escândalo. Brandy Passante e Laura Dodson, duas das estrelas femininas da série, ficaram furiosas. A polêmica reacendeu antigas suspeitas sobre a veracidade da série e fez com que a A&E novamente tivesse que afirmar publicamente que não havia encenação. Dave pediu uma indenização de $750 mil por demissão injusta. A emissora respondeu, dizendo que ele estava apenas criando um drama de tabloide e que suas alegações eram inconsistentes. Segundo o canal, Dave só começou a reclamar da autenticidade do programa depois de tentar renegociar seu contrato sem sucesso. Documentos oficiais até afirmavam que o próprio Dave já tinha participado de algumas das práticas que ele chamou de ilegais. Dave também ganhou fama por outros motivos. Em 2005, ele foi preso por dirigir sob influência de álcool e condenado a prestar serviços comunitários, que ele cumpriu trabalhando em um brechó. Essa experiência acabou ajudando-o a conhecer melhor o mercado e, mais tarde, abrir sua própria empresa. Em 2018, durante a 12ª temporada, Dave deixou a série por causa de graves problemas de saúde. Ele sofreu um AVC hemorrágico e foi diagnosticado com apneia severa do sono. Ele se afastou totalmente da TV entre 2018 e 2024, vivendo isolado enquanto se recuperava. Mais tarde, retornou na 16ª temporada e sua volta foi muito bem recebida pelos fãs. Mas outro problema surgiu. Dave quase perdeu os itens de um depósito que comprou por cerca de $12 mil depois que o espaço foi colocado novamente em leilão por erro da empresa Public Storage. O caso foi parar na Corte de Apelação da Califórnia e Dave perdeu novamente. Brandy, em um podcast, revelou que muitas empresas de armazenamento se recusavam a permitir gravações, principalmente porque não queriam divulgar que vendiam depósitos de clientes inadimplentes. Ela garantiu que os depósitos comprados pelos participantes eram 100% reais e que a emissora A&E não plantava nada. Brandy explicou que a série não era um tesouro escondido moderno. Muitas vezes, os depósitos eram fracos e os mais sem graça simplesmente eram cortados da edição. Para vocês, qual desses personagens de Quem Dá Mais é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima!